tirar as minhas mãos, os meus braços, e eu não conseguia tirar os meus braços. E meu coração já estava assim, entristecido por estar naquele lugar. Eu falava para Deus, por que eu estou aqui, Jesus? O que eu fiz? O porquê que eu estou aqui nesse lugar? E aqueles demônios que estavam segurando meu braço riam. E de repente eu me deparo na minha frente com a pombagira. A pombagira estava na minha frente. Ela estava de vestido vermelho, salto alto, anéis nos dedos, anéis que cobriam os dedos, no polegares, pulseiras que vinham até aqui assim, colares de tudo que é tipo, aqueles colares aqui assim, aquelas fitas, brinco, piercing, a orelha era tudo coberto de piercings, não tinha canto na orelha, era tudo furado. E aquele cabelo loiro, comprido, E eu tentava tirar as minhas mãos e ela ria, e ela falava pra mim assim, sabe por que você tá aqui? E eu quero sair daqui, me tira daqui. Ela falava, você não vai mais sair daqui, eu tava te esperando. E vou começar a cortar os seus dedos. Conforme eu ficava com os dedos assim, ela vinha com um alicate enorme, cortava os meus dedos aqui assim. Essa irmã vai contar um testemunho aqui chocante, profundo, muito espiritual. O demônio que se apresentou para ela. Isso é forte. Ela teve uma experiência sobrenatural. Ela foi levada ao inferno, onde ela pôde ver ali demônios. A segurava. E no meio das trevas, ela observou um demônio que usava exatamente os mesmos adornos mundanos que ela usava. A mesma maquiagem, esmalte, maquiagem forte, joias, vestes sensuais. O demônio zombou dela. Você está aqui porque usa tudo que é meu. O demônio virou para ela e falou, você está aqui nesse lugar, no inferno, porque você usa a minha maquiagem, porque você usa o meu esmalte, porque você usa o meu batom, as minhas roupas sensuais, as minhas roupas decotadas, as minhas roupas de lascívia. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Ali então ela ficou desesperada. Ele disse, você usa tudo que é meu. Então o terror tomou conta dela. Quando ela sentiu uma dor, até seus dedos cortados, um sofrimento eterno e sem fim contra ela. Mas o momento mais comovente veio uma segunda visão. Ela viu o céu se abrindo. Jesus em seu trono, pronto para o arrebatamento. Desesperada, ela então se prostrou, mas ouviu a voz do Senhor. Filha, você não vai subir. Você não vai subir comigo. Tu está em pecado. Você não tem direito a entrar no céu comigo. A dor, a rejeição de Cristo foi descrita como uma tristeza incurável para ela, meus irmãos. Tome cuidado. Larga a vaidade. Larga o mundanismo. Você se diz uma serva do Senhor, você está andando que nem uma mundana. Você se diz um servo do Senhor, você está andando que nem um mundano. Vamos aqui ver o testemunho dela completo. Mas antes de rodar aqui, eu peço um grande favor a você. Se você puder, compartilha. Se você puder, curte. Porque isso aqui vale a pena compartilhar. Depois eu volto aqui com meus amados irmãos. Vídeo na tela para nós. Eu sou evangélica desde berço, mas eu nunca tinha visto Deus usar uma pessoa como usa esse pastor. E eu estou aqui para falar um pouquinho, né, do que tem acontecido comigo. E normalmente eu assistia sempre de madrugada os vídeos do pastor Júlio César, né, Curas e Libertações. E eu comecei a ver ali os arrebatamentos, os demônios, falando sobre vestes, né, sobre cabelo, sobre esmalte, maquiagem, essas coisas. E eu fiquei ali, eu falei, meu Deus, será que tudo isso mesmo é do diabo? Né, eu fiquei ali pensando, meditando. E durante uma semana eu fui assistindo, né, e vendo. E entrou no meu coração assim um propósito.
propósito de eu entrar em oração durante 7 dias na madrugada. Né? E ali aquela agonia, aquela coisa apertando meu coração. E eu falei para Deus, Deus, eu vou entrar numa campanha de 7 dias, 3 horas da manhã. Né? 3 horas da manhã para poder Deus falar comigo. Já que Deus fala com todo mundo, né, diferenciado, Deus revela, Deus dá a revelação, batiza com o Espírito Santo, leva ao inferno, ao céu. Senhor, eu quero contemplar um pouco disso. Né? E nas minhas orações, eu falando com Deus que eu sou falha, me humilhando diante da presença do Senhor durante 7 dias, 3 horas da manhã na madrugada, meus irmãos. Terminei essa campanha e pedindo, suplicando, Deus, me mostra onde eu estou errando, me mostra o que está acontecendo de errado na minha vida, porque eu quero mudar. Né? Eu tenho 37 anos e eu saio da presença do Senhor e volto, vai e volto, vai e volto. E eu falei, Senhor, eu estou cansado disso. Eu não quero mais isso para minha vida. Senhor, eu fico no mundo de vez ou eu entro para a tua vida de vez. Né? Para a tua presença de vez. E então, e nessas orações eu falava, Jesus me mostra. E eu falava do meu coração limpo. Né? 3 horas da manhã eu estava ali orando, chorando, suplicando a Deus. Falando, Jesus me mostra, começa a me mostrar os que as pessoas vê, né? Os que as pessoas sentem. Eu quero começar a sentir. E eu falei aquilo do fundo do meu coração, eu chorava, que meu coração estava quebrantado diante da presença do Senhor. E Jesus me mostra. Eu preciso ter uma intimidade contigo, Senhor. A maioria das pessoas tem algo para contar e eu não tenho nada para contar da tua parte. Isso durante 7 dias, na madrugada. Acabou a campanha, irmãos. Geralmente, o Senhor começa a me mostrar as coisas depois que o meu esposo sai para trabalhar. E para minha surpresa, eu voltei a dormir depois que o meu esposo saiu para trabalhar. E eu dormi. Eu não sei se foi sonho de revelação ou se foi arrebatamento. Eu não sei explicar o que aconteceu direito, irmãos. Eu só sonhei que eu pedi a Deus, me mostra, Deus, onde eu estou errando. Senhor, me mostra para mim começar a fechar minhas brechas. Eu era uma pessoa que usava calça, usava roupa do mundo, maquiagem, orelhas furada, né? Cabelo curto porque eu cortava, né? Sobrancelha, tudo. Eu era do mundo, irmãos, usava tudo. Aí um belo dia de manhã, eu vou dormir e o Senhor me mostra eu no inferno. Eu no inferno, meus irmãos. É tudo escuro, tudo escuro. Tudo escuro, só fogo e trevas. Eu me recordo que eu estava assim, prensada sobre uma parede preta, né? E 2 demônios me segurando assim por um lado, pelo outro. Eu ficava assim, e minhas mãos esticadas assim, ó. Minhas mãos esticadas. Aí eu me lembro que eu tentava sair, eu tentava tirar as minhas mãos, os meus braços, e eu não conseguia tirar os meus braços. E meu coração já estava assim, entristecido por estar naquele lugar. Eu falava para Deus, por que eu estou aqui, Jesus? O que eu fiz? O porquê que eu estou aqui nesse lugar? E aqueles demônios que estavam segurando meu braço riam. E de repente eu me deparo na minha frente com a pombagira. A pombagira estava na minha frente. Ela estava de vestido vermelho, salto alto, anéis nos dedos, anéis que cobriam os dedos, no polegares, pulseiras que vinham até aqui assim, colares de tudo que é tipo, aqueles colares aqui assim, aquelas fitas, brinco, piercing, a orelha era tudo coberto de piercings. Não tinha canto na orelha, era tudo furado. E aquele cabelo loiro, comprido. E eu tentava tirar as minhas mãos e ela ria. E ela falava pra mim assim, sabe por que você tá aqui? E eu quero sair daqui, me tira daqui. Ela falava, você não vai mais sair daqui, eu tava te esperando. E vou começar a cortar os seus dedos. Conforme eu ficava com os dedos assim, ela vinha com um alicate enorme, cortava os meus dedos aqui assim, ó. Cortava os meus dedos. E eu, Senhor, me tira daqui, misericórdia da minha alma, Jesus. E ela ria, e ela falava, sabe por que você tá aqui? Porque você usa tudo que é meu. As mãos dela, aquele esmalte vermelho, aquela unha vermelha, enorme.
aquelas pulseiras que mal dava para ver os braços, né? Aquela maquiagem forte, aqueles batons que hoje tem aqui na Terra, tá tudo lá no inferno, tudo projeto do inferno, né? E ela falava assim para mim: você tá aqui porque você usa tudo o que eu uso, você usa tudo o que é meu, tudo o que é meu você usa. E a partir desse momento que eu ouvia aquela falando, aquela pombagira falando, e ela cortava os meus dedos, e eu sentia uma dor tremenda na minha alma. Conforme cortava assim, os meus dedos cresciam novamente. Cresciam novamente os meus dedos, né? E não tinha fim. Por segundos que eu estava ali, parecia que tinha uma eternidade, né? E eu falava para Deus: misericórdia, Jesus, me tira daqui. Aí eu acordei e fui orar. Eu falei: Jesus, muito obrigado, Senhor, por tu me mostrar onde eu estou errando. Porque na Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, né, meus amados? E eu sou filha de evangélico desde berço, e eu nunca criei, né, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Né? Minha mãe é evangélica, né? Minha mãe usa saia longa, era cabelo comprido, tudo, e as pessoas tiram sarro por andar dessa forma. E eu falava: Deus, eu não vou andar assim nunca. Se for para te servir, eu não vou andar nunca diante da tua presença desse jeito, né? Porque fica parecendo uma velha. Mas eu tive a experiência, meus amados. Eu tive a experiência que eu tive. Eu pedi a Deus: me mostra, Jesus, onde eu estou errando. Acordei, orei e falei: Deus, me limpa, me tira. Tira, Senhor, tira tudo que não provém de ti da minha vida. Eu quero conserto contigo, em nome de Jesus Cristo. Tirei esmalte, tirei bijuterias, tirei maquiagem, tirei tudo. Minha orelha, graças a Deus, está fechando. Né? Não uso mais nada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque eu falei para Deus: eu quero te servir, Senhor, corpo, alma e espírito. Eu não quero te servir, Senhor, para saber que eu vou para o inferno da mesma forma. Né? E, meus amados, o Senhor está me limpando, graças a Deus. Né? Eu própria estou vendo mudança na minha vida, porque eu não consigo mais colocar uma calça, eu não consigo mais passar um brilho nos meus lábios, eu não consigo colocar um brinco mais. Né? E sobre o cabelo, meu cabelo era loiro. Né? Depois que eu vi a pombagira com o cabelo loiro, enorme no inferno, eu parei de tingir e coloquei a cor natural do meu cabelo. Né? Tudo isso é vaidade, meus irmãos. E eu louvo a vida pelo servo de Jesus Cristo, o pastor Júlio César Curas e Libertação. Porque através dele, da vida dele, o Senhor tem falado comigo. Através dele, porque se não fosse o vídeo dele, meus irmãos, eu não acho que eu não teria um encontro com Deus dessa forma. Porque eu vi aqueles filmes, aqueles vídeos dele, e as pessoas falando, né, que foi liberto, que viu isso no inferno, isso e aquilo. Eu falei: Senhor, Senhor, me presenteia com isso, Jesus. Eu quero ver. Eu não quero que ninguém fale pra mim, porque todo mundo chega e fala. Falar é fácil. Eu quero ver você ver e sentir na pele o que acontece, a rebeldia. Então, meus amados, graças a Deus eu achei esse irmão na internet. Né? Eu espero que esse vídeo chegue até ele, para ele ouvir esse testemunho que foi através da vida dele, né, que eu me libertei, graças a Deus. Né? E muitas coisas estão acontecendo na minha vida, Jesus. Muitas coisas. Há tanto tempo que eu não orava, há muito tempo que eu não li a Bíblia. Hoje eu tenho sede da palavra de Deus. Hoje eu tenho sede de estar na presença de Deus. Eu sinto falta quando eu não oro. Quando eu não louvo, eu sinto falta. As coisas do mundo, graças a Deus, Deus está me arrancando da minha vida. E por isso eu falo, meus irmãos, se você buscar com fé, buscar com fé mesmo e determinação do que você quer, peça a Deus, entra num propósito com Deus, que Deus vai falar contigo. Eu nunca tive uma experiência dessas na minha vida. Nunca tive uma experiência dessa na minha vida. E eu pedi: Senhor, me mostra. Me mostra, porque eu preciso ter essa intimidade contigo, Senhor. Eu preciso me aproximar mais de ti, Espírito Santo. Aleluias. E comecei a falar: Senhor, me limpa, me purifica. Deus, e nessa oração, eu me recordo que eu falava assim a Deus no meu coração. Eu chorava: eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Não nascemos nessa terra aqui em vão, amados. Não nascemos. Em cada pessoa Deus tem os propósitos de usar de certa maneira, de cada maneira diferente. Aleluia, Jesus.
Por isso o Senhor falar para ti, não faz isso, não faça, irmão, porque Deus corrige o filho que ama. Aleluias. O Senhor corrige não é para o nosso mal, é para o nosso bem, porque Deus quer nos ver na glória. Deus preparou uma glória, Deus preparou um céu para nós. Nós somos taxados como loucos, como os dementes, porque vemos as coisas do Espírito Santo, como agimos como loucos. Mas loucos, eu dou glória a Deus de ser desse jeito, amados. Eu dou glória a Deus porque eu sei que a minha salvação é certa. A minha salvação é certa. Aleluias. E outra coisa também que eu tenho que testemunhar, irmãos, que nessa campanha de 7 dias, eu peguei e falei para Deus, eu falei, me mostra, Jesus, tudo que está errado na minha vida. Tudo que está errado, Jesus. Eu quero conserto. Mas a gente é assim. A gente sabe que está em pecado, mas a gente vai encobrindo na presença de Deus. E Deus está vendo. Enquanto a gente não coloca para fora, Deus não opera. Deus quer ver uma reação para Deus poder fazer a obra na nossa vida. É assim. Né? E outro sonho de revelação que eu tive também comigo. A certo dia também eu sonhei que eu estava numa casa de 3 cômodos com uma pessoa, né? Tava eu, minha filha, meu esposo tinha saído para trabalhar. E eu me recordo de ter olhado no relógio. Eram 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. E eu olho assim para a janela, tava tudo escuro. E eu falo assim, meu Deus, 9h30 da manhã, por que tá tão escuro? Já era pro sol estar raiando lá fora, então tá claro. Aquilo me incomodou, eu fui pra cozinha. E eu fui pra uma área. Essa casa que eu estava era tipo no alto, bem alto, onde eu podia ver tudo. E eu olhava assim, só escuridão. E a minha casa acesa. A casa que eu morava, a área onde eu estava, estava acesa. E eu olhava assim pro mundo, trevas, escuro. E de repente eu olho assim pro céu. Uma claridade imensa. Uma claridade que eu nunca vi aqui na terra. Eu nunca vi essa claridade aqui na terra. Quando eu me deparo assim no céu, olho pro meio do céu, está descendo no centro do céu o trono de Jesus Cristo. O trono de Jesus Cristo e os 12 anciões e canta Nagashurianda Nagashais. Os 12 anciões, 6 de um lado e 6 do outro, e o trono de Jesus Cristo no meio, sentado com sua coroa na cabeça e seu cetro de ouro, canta Nagashurianda. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ficar, Jesus, eu vou ficar, porque eu não estou preparada para subir. E cada ancião tinha sua trombeta, e cada um ia tocar as suas trombetas. E eu falava assim, eu vi aquilo, eu fiz, Jesus, eu vou ficar. É muito triste, irmãos, mas é isso, o aprendizado. É o aprendizado que Deus dá para nossas vidas, para nós seguirmos o caminho certo. Deus corrige o filho que ama, é assim. E de repente eu me deparo com aquela claridade, aquela coisa linda. O trono do Senhor cheio de pedras preciosas, ele sentado. A túnica dele ia até os pés. E aquela coroa de Cristo, de pedras preciosas na cabeça. E eu contemplava aquilo. E eu via que era o fim da terra. E eu falava, Jesus, não me deixa aqui. Não me deixa perecer, Senhor, me leva contigo. Me leva contigo, Jesus. Aí eu ouço Deus falando pra mim. Falando pra mim, filha, tu não vai subir comigo. Tu está em pecado. Tu se consertaste na terra, você não tem direito a entrar no céu comigo. Canta Nagashurianda lá pra face. Ori canta Nagashurianda lá pra fora, canta Nagashai.
Aquilo me deu uma tristeza enorme. E eu perguntando, Senhor, a sua misericórdia, Jesus. Eu olhava e eu me lembro que eu peguei, me ajoelhei, me prostrei diante do Senhor. O Senhor lá no céu, no centro do céu. E eu aqui na terra me prostrei, me curvei e falei, Deus, misericórdia da minha alma. Eu não quero ficar. Aí o Jesus fala que eu não ia subir, porque eu estava em adultério. Porque eu tô casada com minha esposa há 4 anos e eu não casei no civil ainda. E Deus tem cobrado isso e a gente não faz o que tem que fazer. A gente está na presença de Deus. Então Deus me mostrou perfeitamente. E ali eu senti aquela dor no meu peito, de Senhor me rejeitando. Sabe, não é essa dor de rejeição de pai, não é aquela dor de rejeição de um filho, não é a dor de rejeição de um pastor, não é a rejeição de nada dessa terra se compara com a rejeição do Espírito Santo de Deus. Eu senti uma tristeza e Jesus me negou naquela hora. E Deus me falava, eu te dei oportunidade. Eu te dei a oportunidade de estar na minha presença. Eu te dei a oportunidade de resolver o civil e tu não fizeste. Irmãos, aquilo pra mim eu sabia que eu ia ficar e que já estava condenado ao inferno. Mas é triste, irmãos, esse sonho de revelação. Mas serve pra gente alertar, né? Alertar, porque os que dormem, o Senhor não quer que a pessoa fique ali parada sem fazer a obra. A pessoa precisa ser batizada, a pessoa precisa que mora junto casar, não pode viver em adultério. E eu estava naquela situação, naquele sonho, né? E eu senti a rejeição do Senhor Jesus Cristo. Sabe, aquela rejeição me doeu na alma, era uma dor incurável. Não tinha dor aqui na terra. E sentimentos muito tristes, irmãos. Então vamos nos consertar na presença do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não é porque eu estou falando, eu espero que esse testemunho seja para edificar alguns, né? Porque por às vezes que eu estou passando por esse problema, né, do casamento, do civil, tem muitas pessoas que vivem desse jeito dentro da igreja. E perante Deus estamos em adultério. Né? Isso é pecado, é abominação aos olhos do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa, vocês estão desse jeito, você não pode cantar um hino, você não pode ministrar uma palavra, você não pode ofertar na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não recebe os seus cultos. Por isso eu falo, por experiência própria que eu passei. Vamos nos corrigir, amados, vamos nos corrigir, porque Jesus está voltando e muitos vão ficar despercebidos e vão ficar. Infelizmente o Senhor vai voltar quando a terra estiver toda despercebida. Vamos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos largar Facebook, vamos largar o WhatsApp, vamos para a igreja, vamos nos consertar na presença de Deus e cantar na braçubianda. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se você morrer hoje, para onde vai sua alma? E canta na gachais. Com certeza, meus amados, tem o céu e o inferno. Tem o mundo espiritual. Muitos falam, não existe o céu, não existe o inferno. O inferno é aqui na terra, pois eu digo com toda certeza desse mundo que tem inferno, porque eu convivi. E eu vi. Não brinquem na presença de Jesus Cristo, não brinquem. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Tem pessoas que é escolhido desde o ventre da mãe a ser consagrado ao Senhor Jesus Cristo e a pessoa está afastada. Por isso eu te chamo hoje, irmãos. Eu te chamo hoje para renunciar a esse mundo de pecado. Renuncia tudo, irmãos. Renuncia tudo e volta para a presença do Senhor Jesus Cristo. Por experiência própria, irmãos. Deus teve que me mostrar. Deus teve que me mostrar o que estava errado na minha vida para eu poder consertar. Deus é assim, Ele mostra. Nós sabemos que estamos no pecado, mas vamos passando pano na presença do Senhor Jesus Cristo.
E vamos passando pano e vai passando. Chega uma hora que Jesus pega. É que o Deus é amor, mas Deus é justiça. Então vamos correr enquanto é tempo. Tem muitas pessoas já que estão condenadas e estão no inferno e perdem por uma oportunidade que temos aqui na terra. Né? Tem pessoas que falam no inferno, a alma fala: Senhor, me dá outra oportunidade. Se me der outra oportunidade, eu sairei daqui e buscarei a tua presença e buscarei a ti de verdade. Então nós que estamos aqui na terra, nós temos que buscar, ser vigilantes e buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Porque existe sim um Deus que criou o céu, a terra e o mar. Tudo que tem nessa terra foi o Senhor que criou. Então muitas pessoas não acreditam nisso. Né? Fala que viemos do macaco. Tudo eles colocam uma coisa para poder ocultar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas temos isso aqui, ó. Isso aqui é a verdade. É a verdade que não deixa enganar. Né, irmãos? A Bíblia explica tudo. Explica tudo. Basta nós termos um tempinho por dia e ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ah, eu não sei cantar. Leia a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a igreja, vamos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, mas vamos buscar de coração. Porque não adianta você estar dentro da igreja e estar inquieto na presença do Senhor. Ah, eu não vejo a hora de ir para o Facebook, eu não vejo a hora de ir para casa para ir pra balada. Irmãos, vamos buscar a presença do Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação desse mundo. Não há Deus maior do que o nosso Senhor e Jesus Cristo. Não há Deus maior. Então eu peço, vamos nos santificar na presença do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu a cada dia falo: Senhor, me conserta mais diante da sua presença. Me conserta mais porque eu preciso, Senhor, ser consertada. A sã doutrina do Senhor nunca mudou. Nunca foi mudada a sã doutrina. E é tudo mudado na igreja. Tudo mudado. Está tudo mudado, está tudo banalizado dentro da igreja. Buscam ao Senhor Jesus Cristo de qualquer forma. Jesus Cristo nos deu a sua vida na cruz do Calvário pelas nossas almas, para que nós não perecemos, mas tenhamos vida eterna. E tem pessoas que buscam ao Senhor de qualquer jeito. Não é dessa forma. O Senhor não morreu de qualquer jeito na cruz do Calvário. O Senhor não morreu por nós de qualquer maneira. Ele se deu 100%. 100% Ele deu da vida dele para nos salvar. Então o que nós temos que ser é gratos ao Senhor Jesus Cristo por nos dar a vida eterna. Temos que ser gratos. Nós temos que pedir ao Senhor gratidão. Senhor, me ensina a ser mais grato a Ti. Senhor, muito obrigado pelo pão de hoje. Senhor, muito obrigado pela minha família, que antes eu não tinha, mas hoje eu tenho. Aleluias. Muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelos meus filhos, muito obrigado por tudo, Senhor. Nós só temos que agradecer. Deus não é uma pessoa carrasca, irmãos. Deus, Ele só quer o nosso bem. O nosso bem. Tira como você e pai e mãe. Você não educa o seu filho. Se tem um buraco ali, você vai... Filho, cuidado, você vai cair. Se você cair, você vai machucar. Ou você vai quebrar uma perna. Ou você vai... Irmãos, amados, Deus é da mesma forma. Ele educa. Ele educa a quem busca Ele. É estreito servir a Deus? É. Mas nós vamos ter recompensa lá na glória. Aleluias. Vamos ter a recompensa. A nossa recompensa não é aqui na terra, não. E eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês se consertam. Em nome de Jesus. Assim como eu tenho que me consertar a cada dia. Tenho sim que me consertar a cada dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho muitas falhas. Eu sou humana também. Eu só sei que nós precisamos do Espírito Santo de Deus diário nas nossas vidas. É 24 horas, irmãos. É 24 horas. Não é, depois eu oro. Depois eu leio a palavra do Senhor. Não, a palavra do Senhor tem que estar em primeiro lugar nos nossos corações. Tem que estar firmado no nosso coração. É. E assim, graças a Deus, eu estou tendo muitas experiências com Deus. Graças a Deus. Se eu falo que eu mudei 100% praticamente para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Às vezes o diabo fala.
Dá pensamento, você tá feia. Passa um batom. Passa um brilho. Minha sobrancelha não tinha sobrancelha praticamente. Não tinha sobrancelha praticamente. Né? Tentava arrumar com lápis, isso e aquilo. Eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, o meu cabelo cuida, Jesus, cuida, porque eu não vou passar mais tinta. Senhor, a minha sobrancelha, cuida, Jesus. Deus cuida do que é dele. Nos mínimos detalhes, irmãos. Essa é a palavra. Deus cuida dos seus. É aquilo. Estamos parecendo velha para os homens da terra, mas para Deus nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E assim eu despeço. E eu quero agradecer imensamente a vida do pastor Júlio César. Amém. Que a paz esteja com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a vida da irmã que testemunhou ali e o pastor Júlio César. Meus irmãos, vamos orar em favor da vida do pastor Júlio César. Amém? Ore. Em vez de você falar, ore, clama, entrega ele na mão de Deus. Entrega a vida dele na mão do Senhor. Ali, quando a irmã falou ali em adultério, porque ela não está casada, então a palavra correta é fornicação, ok? Então, para legalizar tudo direitinho, ela tem que casar, senão vai ficar no pecado de fornicação. No caso, é fornicação, não é adultério. Amém? Glória a Deus. Só essa correção aqui no testemunho da irmã. Que Deus abençoe a irmã, a sua família. Desde então, meus irmãos, Jesus sempre pregou dizendo: arrependei vós, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Então está dizendo aqui que você não pode amar as coisas que há nesse mundo. Tem gente achando, isso aqui não vai me levar para o inferno, não. Isso aqui não vai me condenar, não. Você está muito errado, você está muito enganado, viu? Por poucas coisas vai ter muita gente que não vai conseguir herdar a salvação, herdar os céus. Céu não é brincadeira. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. Não é para qualquer um, não. Céu não é para crente covarde, crente medroso, não. O céu é tomado à força. Você tem que lutar, você tem que buscar, você tem que querer para você ser liberto. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor aqui? Se você tem o seu testemunho, você quer contar o seu testemunho, eu tenho um grupo aqui. Vou deixar o link fixado aqui, primeiro comentário. Você pode participar do meu grupo e você pode mandar lá o seu testemunho. Os irmãos têm mandado muito testemunho lá e tem edificado a vida aqui de muitos irmãos que acompanham o canal aqui, o canal ID. Aqui não é só testemunho, tá? Aqui é pregação. O principal aqui é sã doutrina. Então, se você quer se inscrever, se inscreva ciente que o canal aqui não é só de revelação, de profecia, entendeu? Sonhos proféticos, não. O principal aqui é sã doutrina. Aqui eu prego porta estreita. Se você gosta de porta estreita, se você gosta de sã doutrina, o canal é para você. Vem para cá, porque Deus tem palavra, Deus tem vitória para a sua vida aqui. Eu quero aqui orar em favor da sua vida, em favor da sua família. Você que quer aceitar Jesus, aceita Jesus Cristo nessa oração gloriosa, nesta oração gloriosa que eu vou estar fazendo aqui em favor da sua vida. Você vai estar repetindo aqui as minhas palavras, você que quebrou a aliança, você que está aceitando Jesus pela primeira vez, repita aqui as minhas palavras. Eu tenho certeza que o Senhor vai perdoar todos os seus pecados, escrever o seu nome lá no céu, no livro da vida, e com toda certeza naquele grande dia você vai estar na bênção com Ele. Você que está aceitando Jesus agora pela primeira vez, diga: Senhor Jesus, eis aqui um pecador arrependido. Jesus, eis-me aqui entregando a minha vida, entregando a mim ao Senhor.
Jesus, eu reconheço que sem a sua presença eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo, Jesus. Eu preciso, eu dependo do Senhor. Jesus, eu estou aqui levantando as minhas mãos, aceitando o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha alma, porque eu não quero perecer aqui nesse mundo, eu não quero ficar aqui na mão do anticristo. Ó Jesus, tem misericórdia, perdoa os meus pecados. Jesus, me ajuda a ser fiel à sã doutrina do Senhor, me ajuda a ser fiel aos seus mandamentos, me ajuda a andar no caminho estreito, para que eu possa passar por essa porta estreita. Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, para o grande dia do Senhor. Eu creio que o Senhor perdoou todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor me deu uma nova chance. Eu creio que o meu nome está escrito lá no céu para o grande dia do Senhor. Diga amém, diga graças a Deus. Você que está reconciliando com Jesus agora, diga: Senhor Jesus, eis-me aqui reconciliando. Eu estava longe, eu estava afastado, eu não consegui manter a minha fidelidade ao Senhor, eu não consegui ser fiel ao Senhor, eu me afastei, eu não consegui manter aquilo que eu falei. Ó Deus, ó Jesus Santo, Jesus maravilhoso, eu estou aqui renovando aquela nossa velha aliança. Ela foi quebrada, ela foi rompida, mas eis aqui um pecador arrependido, um pecador com o coração aquebrantado, pedindo perdão ao Senhor de todos os meus pecados, de todas as minhas iniquidades. Jesus, me dá uma nova chance. Jesus, escreve, reaviva o meu nome lá no céu, no livro da vida, para o grande dia do Senhor que se aproxima, para o grande dia do Senhor que está muito perto. O Senhor voltar para arrebatar essa igreja santa, querida e amada, e eu não quero ficar aqui, por isso eu estou renovando, eu estou aqui renovando novamente aquela velha aliança. Eu prometo ser fiel, eu prometo ser fiel à sua santa palavra, eu prometo ser fiel à sã doutrina do Senhor, seus mandamentos. Seja comigo, não me deixe olhar para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero olhar somente para o Senhor, o autor e consumador da minha fé, Jesus. Fica comigo e me ajuda nessa longa jornada que vai me levar aos céus de glória. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego cada inscrito aqui desse canal em suas mãos, esse irmão que está sempre aqui comigo, curtindo, comentando, compartilhando, ajudando essa obra missionária chegar aos quatro cantos desse Brasil, dessa nação gigante, essa nação, ó Pai, gigantesca que é o Brasil. Senhor, visita agora cada estado aqui do Brasil, visita cada região, visita cada cidade, as cidades grandes, as capitais, ó Deus, visita também a cidade pequena, ó Pai, visita cada família, cada residência. Meu Deus, venha suprir a necessidade do teu povo. O teu povo precisa de milagre, o teu povo precisa da proteção, o teu povo precisa do socorro, o teu povo precisa de saúde, o teu povo precisa de milagre. O teu povo precisa do socorro divino. Ó Jesus, socorre essa pessoa que precisa de um milagre. Socorre essa mãe, socorre esse pai, socorre essa casa, essa família, Senhor. E o mais importante, que é a salvação do Senhor, alcançar essa vida, alcançar essa família. O nosso maior objetivo aqui é alcançar o máximo de alma, o máximo que a gente puder, Senhor, porque o arrebatamento da igreja está muito perto, está muito próximo. Ó Jesus querido, nos encoraja a pregar sua palavra, a levar o ide do Senhor, ide pregai a toda criatura, aos quatro cantos desse mundo. Eu entrego meus irmãos que estão me vendo em outros países dessa terra, em outros continentes. Ó meu Deus, visita agora, dando escape, o livramento, cada um dos meus amados. Ó Deus, repreenda a enfermidade, repreenda esse mal.
O médico falou que não tem jeito, que não tem solução, mas tem solução sim para o Senhor, tem jeito sim para o Senhor. O Senhor vai além da medicina, o Senhor vai além dos recursos humanos para dar vitória a esse irmão, para dar vitória a essa irmã, para dar vitória à sua igreja. Ó Pai, eu creio na resposta do Senhor sobre a vida de cada um que está recebendo, que está ouvindo essa oração. Fica conosco, receba aqui o nosso clamor, receba a nossa oração. Não rejeitaste esse clamor. Se você crê no poder da oração, diga amém. Diga graças a Deus. Amém e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer vocês aqui pelo carinho, pela audiência. Amém? Que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser mandar o seu testemunho para nós, você pode mandar o seu testemunho no nosso grupo. Eu já falei como que você tem que fazer. Aí você faz do jeitinho que eu te falei. Aí você vai estar mandando lá o seu testemunho lá e participando do nosso grupo. O nosso grupo tem bastante regra. Antes de você entrar no grupo, você vai receber uma mensagem no seu privado com a lista de todas as nossas regras. Aí você lê com muita atenção, com muito cuidado, lê e procura absorver e entender tudinho, tá bom? Se você concordar com as nossas regras, você fica lá crescendo a nossa família. Caso contrário, você não concorde com as nossas regras, tá tudo bem, aí você se retira do grupo e fica aqui no canal comigo aqui. E isso não vai impedir você ser meu irmão. Isso não vai impedir a gente de ser irmão, não é verdade? Então fica aqui, dando glória a Deus, aleluia, e crescendo aqui a nossa família. Forte abraço do irmão Ezequiel, espero você no próximo vídeo, numa próxima live, quem sabe. Que Deus abençoe todos nós. Comenta aqui embaixo aqui de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo, para mim agradecer você. A paz do Senhor.